Calorosas saudações e caro telespectador, por favor, diga-me um indivíduo que ainda não tenha colocado like neste vídeo e subscrito o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam para chegarmos a esse nível e também partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, o que vocês quiserem. Entretanto, Manuel Serrão, empresário, pelo menos até ver, e comentador desportivo, foi apanhado numa fraude, ou alegada fraude milionária, a rondar os 400 milhões de euros com o seu amigo de longa data, jornalista da TVI, se não estou em erro, Júlio Magalhães. Vamos ver alguns insights e analisar também porque nós podemos pagar esta alegada fraude milionária. Já vou passar a explicar. É considerada, quando eu digo nós, é os contribuintes portugueses, a maior operação da Polícia Judiciária em 2024 e ainda não terminou o primeiro trimestre do ano. 300 inspectores envolvidos, 78 buscas realizadas, muitos meios empenhados para investigar um golpe milionário. Manuel Serrão, empresário e comentador desportivo, é o principal suspeito. Júlio Magalhães, jornalista, também é um dos alvos da investigação. Em causa estão suspeitas de crimes de abuso de poder, desvio na obtenção de subsídio, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Isto é muita fruta, não sei se têm noção. Isto é literalmente muita acusação e se isto tudo se confirmar verídico em termos penais, eles apanham uma pena nada simpática em termos do tempo que lá vão estar dentro. Não estou a fazer acusações, muito pelo contrário, que se faça a investigação e que se depois decidir as verdadeiras eleições. O motivo pelo qual eu estou a fazer este vídeo é que a principal razão por isto ser uma fraude é que há o uso indevido de fundos da União Europeia e, como sabem, os fundos da União Europeia são obrigatoriamente para ser direcionados para a área que estão estipulados. Por exemplo, eu creio que no caso do Manuel Serrão ele utilizou o FEDER, ou parte do FEDER, que é um fundo direcionado para países que estão em índices de desenvolvimento inferiores comparativamente aos tubarões da União Europeia. E Portugal recebe-os a nível das indústrias e a nível empresarial e etc. E esse dinheiro foi utilizado por parte do Manuel Serrão para uso pessoal, por exemplo, para estar em hotéis durante 8 anos, no caso do Sheraton. Portanto, enfim. Praticamente 40 milhões de euros foram desviados do plano de recuperação e resiliência, mas a CMTV sabe que o valor pode aumentar. Segundo o Jornal de Notícias, sabe-se agora que Manuel Serrão terá vivido durante 8 anos num hotel de luxo na cidade do Porto, entre 2015 e 2023, à custa dos fundos europeus. Uma contabilista do hotel também terá sido alvo de buscas. O Compete. Sabe o que é que eu acho curioso? É que, enfim, alguns partidos políticos propuseram que o dinheiro dos fundos europeus fosse aplicado para outras coisas, como, por exemplo, pensões, reformas, etc., que não a direção que os fundos estão estipulados pela União Europeia. Por exemplo, o Fundo de Coesão é para usar a nível ambiental, e a nível de comunicações e etc., e para ser utilizado, ou pediram para ser utilizado em outros ramos, nas pensões e etc. Um exemplo. E aqui no caso, reparem bem que Portugal é o país que toda a gente faz um grande escândalo porque alguns partidos propõem o redirecionamento desses mesmos fundos para outras áreas de investimento público, mas depois, enfim, há desvio de capital de fundos da União Europeia para hotéis no Sheraton durante 8 anos e a preocupação se calhar até é menor, mas isto é gravíssimo. Atenção, são alegadas fraudes, eu não estou aqui a acusar ninguém, mas isto, tornando-se verídico, é muito, mas mesmo muito grave. É o principal programa de fundos europeus, aprova as candidaturas das empresas e distribui o dinheiro. Entre 2015 e 2023, pelo menos 14 iniciativas das empresas suspeitas foram aprovadas. A mega operação da Polícia Judiciária tem ainda como alvo de buscas Júlio Magalhães, Manuel Serrão e o jornalista da TVI, a quem a administração decidiu suspender funções. São sócios em pelo menos 2 empresas. Ambos são suspeitos de uma fraude milionária através da atribuição de fundos comunitários. É uma nova mega operação que deixou o país em suspenso. Os escritórios de Manuel Serrão, a casa de Júlio Magalhães e a sede do Compete foram passados a pente fino. Só um pormenor é que, caso a investigação não chegue a uma conclusão, caso o Júlio Magalhães, o Manuel Serrão e todas as outras pessoas que estão a ser investigadas, essa investigação não consiga nomenclar e nomear alguém como culpado e responsável pelo desvio de capital financeiro na ordem de 40 milhões de euros, a União Europeia já confirmou que vão ter que pagar à mesma. Ou seja, o vão ter que pagar à mesma significa que é o Estado português que sai como lesado deste desvio de capital, que ninguém sabe de onde é que veio. Caso o Tribunal não comprove nada como provado, passa a redundância. Ou seja,
os contribuintes portugueses vão ser lesados em duas instâncias, entre aspas. Na primeira, onde não são lesados porque os fundos europeus são pagos maioritariamente pelos impostos dos cidadãos europeus, e aí pronto, do mal ou menos, porque nós até somos dos maiores net spenders da União Europeia, isto quer dizer que somos dos que mais recebemos apoios comunitários a nível financeiro e somos dos que menos contribuímos para esses mesmos fundos monetários, ok? Uma das contribuições, normalmente, para a União Europeia é 1% do nosso rendimento nacional bruto e, portanto, como o nosso rendimento nacional bruto não é dos mais elevados, nós tendemos a pagar menos do que outros países da União Europeia. Agora, o que acontece a seguir é que, além de termos contribuído para a existência deste fundo comunitário através dos nossos impostos, vamos também ter que o pagar, no caso do desvio de capital financeiro na ordem dos 40 milhões de euros, porque ninguém, a nível judicial ou dos tribunais, conseguiu culpabilizar um determinado indivíduo ou vários como os culpados desta mega operação fraudulenta, ou hipoteticamente fraudulenta. Portanto, se isso acontecer, o Tribunal não conseguir nomenclar ninguém ou nomear ninguém como culpado, o Estado português vai ter que pagar e o Estado português somos nós, portanto os contribuintes vão ter que pagar isto. Já, segundo apurou o Correio da Manhã, não há detidos nem arguidos no âmbito deste processo que está a cargo dos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Em causa poderá estar uma estratégia do Ministério Público para evitar prazos apertados na investigação, assim como o levantamento do segredo interno dos autos. Estão em causa esquemas organizados de fraude montados em proveito de um conjunto de pessoas, singulares e coletivas, e lesivos dos interesses financeiros da União Europeia e do Estado português. Isto é problemático, até porque eles não estão apenas a violar a lei nacional, estão também a colocar em causa o direito primado europeu, não é? Portanto, logo aí há aqui contundências jurídicas aos quais eles próprios podem ter consequências não só a nível de leis internas, mas também a nível de leis comunitárias externas por parte de Bruxelas. Portanto, não sei até que ponto é que a situação não se pode tornar mais grave para eles, caso sejam mesmo indicados ou indiciados como culpados nesta mega operação, porque efetivamente a situação pode complicar-se. Isto para dizer que, entretanto, a Rádio Observador, ou o Observador, já adiantou mais alguns insights relativamente a isto. Eu vou passar a imagem, vai mudar agora aqui um bocadinho. E como podem ver, entretanto, já se diz que as investigações às fraudes podem superar os 2 mil milhões de euros, ou seja, estamos a falar de um valor semelhante, enfim, é 60% praticamente do valor da TAP inteira, ou da injeção de capital que o Estado português, fez na TAP. E agora já se diz que a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que é sócia juntamente com a Associação Nacional dos Industriais e Lanifícios, da Associação Seletiva Moda, estará igualmente envolvida no alegado esquema de desvios de fundos europeus. Ou seja, nós, na reportagem que vimos da CMTV, falávamos apenas de uma empresa, que é do Manel Serrão, no caso da Compete. Aqui já temos um envolvimento de associações e outros terceiros superior, como podemos comprovar. No caso, a TVP está em causa a sua participação como promotora em projetos que terão rendido cerca de 1,1 milhões de euros em fundos europeus. Um dos projetos financiados pelo Compete 2020 é a publicação em papel e em formato digital de um jornal da ATVP, o T de Têxtil, a que tem de jornalistas conhecidos e amigos de Manuel Serrão como colaboradores, caso de Júlio Magalhães e Jorge Fial. A PJ suspeita que os jornalistas que colaboraram com esse jornal T serão alegadamente pagos em simultâneo pelas sociedades seletivas Moda e pela Nicholas. É precisamente nessa publicação, o T, que Manuel Serrão se apresenta no seu perfil como o maestro, e foi aí que a PJ foi buscar inspiração para batizar a operação de buscas e apreensão desta terça-feira. O nome está a giro, por acaso, não é? Não deixa de ser interessante. Agora, isto é um caso... Eu fiquei completamente surpreendido, agora de um ponto de vista não tão analítico e não tão aqui nas questões europeias e jurídicas, etc. Eu fiquei bastante surpreendido. Eu sabia que o Manuel Serrão tinha ligações ao mundo da moda, até porque ele trabalhou ou trabalha mesmo ainda nesses mesmos ramos. Ele não é apenas comentador desportivo, se calhar muita gente o conhece de lá, mas devo dizer que fiquei particularmente surpreendido, até porque a investigação já deve andar a correr há imenso tempo para chegarem a este tipo de conclusões, porque estamos a falar de valores particularmente avultados. Para termos noção, 2 mil milhões de euros é quase 1% do PIB português, ou seja, estamos a falar de negócios e de questões financeiras onde o próprio Manuel Serrão e Júlio Magalhães podem estar envolvidos em questões financeiras que representam quase 1% da economia total portuguesa, o que é significativo tendo em conta que estamos a falar de só de duas pessoas, não é? Obviamente que os dois não terão ligação direta a toda esta quantidade de dinheiro, dos 2 mil milhões, mas indiretamente, enfim, é o que é. Aqui em baixo ainda se lê outros esquemas de alegada fraude e o papel de Júlio Magalhães. Um dos grandes problemas detectados pela investigação da PJ prende-se com a alegada promiscuidade
entre entidades beneficiárias, a Associação Seletiva da Moda, as sociedades No Less S.A. e a House of Project, e os fornecedores de serviços às entidades que recebiam os fundos europeus. Desde logo, aquelas 3 entidades estavam interrelacionadas entre si, com Manuel de Serrão, Sousa Cardoso e Mendes da Silva a desempenharem diversos cargos nas 3. Portanto, aqui coloca-se outro problema ainda. Eu disse, pronto, e dei a minha parte da opinião pessoal agora aqui, entretanto, mais uma visão, mas isto é importante para se perceber que no caso do PRR, da Bazuca Europeia, os fundos foram direcionados para organismos públicos, mas em determinados casos foram direcionados para empresas privadas. E o que isto nos mostra é que a possibilidade de haver um conluio e uma não verificação de atos de possíveis corrupção ou alegada corrupção, nestes casos em concreto, é grave, ou seja, há muita promiscuidade naquilo que poderá ser o fornecimento de capital por parte do governo a empresas privadas ou até a nível direcionado da União Europeia para estas mesmas empresas. Portanto, ou isto é regulado, ou nós podemos seriamente ter mais casos destes a acontecer no futuro, tendo em conta que o dinheiro que vem da Europa é bastante. Independentemente de estarmos num período inflacionário e a economia ter arrefecido particularmente nos últimos anos, é verdade, sem dúvida, e o poder de compra diminuiu, mas vamos entrar agora num processo transacionário dessa mesma realidade económica, onde a economia vai aquecer. E, portanto, tendo em conta estas circunstâncias, eu não me admirava que houvesse, não digo como este, mas casos semelhantes ou parecidos, e, portanto, que deverão ser investigados, e há muita atenção que é necessária a ter relativamente ao fornecimento dos fundos europeus, quer a nível privado, quer a nível público, mas pronto, vamos ver os próximos acontecimentos disto, até porque fiquei particularmente surpreendido e a malta, enfim, também. Já gerou uns memes engraçados do Digamon e etc, mas enfim. Meus caros, ficamos por aqui, ok? Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas, vocês já sabem. Sigam-me também nas redes sociais, os links estão na descrição, estavam a aparecer aqui, Top Gonçalo Sousa, é o @ no Twitter e no Instagram, portanto, podem seguir-me lá também. E eu diria que ficávamos por aqui. Tem também o código na Prozis, Sousa10, ok? No segundo link da descrição. E o primeiro link é para as t-shirts da Cultivem-se, que já estão quase a esgotar. Meus caros, muito obrigado a todos. Como é habitual, metam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.